E aí galera, tudo bom? Mais uma semana, mais uma aula da nossa YouCat School. Hoje nós vamos falar sobre dons e frutos do Espírito Santo, mas que bom que você está mais um dia aqui com a gente. Já estamos na nossa quarta aula, essa aula gravada, como sempre, uma semana ao vivo, uma semana gravada. As outras aulas você pode curtir aqui no lado, na playlist dos vídeos, porque elas já estão aqui para você poder acompanhar todo o processo. Mas estamos estudando o quê? Estamos estudando YouCat, Catecismo Jovem da Igreja Católica, presente do Papa Bento XVI para a nossa juventude mesmo, para a juventude desse tempo tão difíceis, tempos tão difíceis, como o Papa mesmo diz, e por isso nós precisamos aprofundar, nós precisamos beber ainda mais da nossa fé. Como sempre, nessas aulas que nós gravamos, eu nunca estou sozinho, eu tenho a graça de estar com a Maria, minha irmã de comunidade, que também está estudando YouCat aqui na comunidade. Bem-vinda, Maria. Obrigada, é uma alegria estar com vocês, é um prazer, mesmo que através das câmeras. Eu espero que nesta aula o Espírito Santo possa conduzir o seu coração àquilo que ele quer realizar na sua vida. E eu quero somente me disponibilizar como instrumento fraco que sou, mas Deus sabe de todas as coisas. A Maria tem feito um trabalho junto com a Edna aqui na Canção Nova, também de estudo do YouCat. Então, mais uma das jovens que, assim como eu e como você, fomos tocados por esse presente que o Papa nos deu. Estamos nos debruçando, né, como eu costumo dizer, não jogando fora, guardando, mas nos debruçando sobre tudo aquilo que o Papa quer nos ensinar através do YouCat. Bem, pega o seu YouCat aí, abre lá no número 310. Seu YouCat número 310. E a pergunta é, Maria, quais são os 7 dons do Espírito Santo? Bom, vamos lá. A gente vai recorrer ao Espírito Santo e ao YouCat, né? Então vamos lá, 310 do YouCat. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, o conhecimento, a piedade e o temor de Deus. 7 dons. E é bom a gente já ter logo de cara, né, Maria, que esses dons não é dons que são assim, pessoas especiais recebem, mas todos nós que somos batizados recebemos. Quando somos batizados, nós recebemos esses dons que são, e aí é bonito que o YouCat define, né? É assim que o Espírito Santo dota os cristãos, quer dizer, eu, você, nós, concedendo-nos determinadas forças para além das suas aptidões naturais e dando-nos a oportunidade de se tornar instrumentos especiais de Deus nesse mundo. Eu não sei você, Maria, mas sonho de todo menino, a molecada vai concordar comigo, é ser super-herói. Então a galera quer ter superpoder, brinca, assim. E como é bonito saber que muito mais do que superpoderes, muito mais do que Deus nos dá dons que vão além daquilo que é natural em nós, para que nós possamos vencer a batalha da santidade, que é a batalha da nossa vida, né? Da nossa vida como jovem. Então eu penso que é um momento de a gente assumir tudo isso dentro da gente. Maria, como é que você vê na sua vida os dons se manifestando, né? Ser batizada, crismada, e aí, no dia a dia, como é que você vê isso? Então, Renan, todo cristão, né, aquele que foi batizado, recebe de Deus esses dons, né? O Espírito Santo por si só já contém nele toda a potência, toda a graça. Porém, principalmente é preciso, em primeiro lugar, uma abertura de coração. Porque se você que está aí assistindo é batizado, então o Espírito Santo já habita em você. Então as virtudes de Deus, elas estão impressas em nós. Porém é preciso esse amadurecimento na fé, é preciso esse esforço dia após dia. E é um esforço que não é, como você diz, de super-herói. É um esforço de nós, no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, para ser uma boa irmã, para eu me comportar bem com relação aos meus pais, para eu tirar notas boas na prova. Tudo eu preciso de um esforço. E assim, para crescer numa vida em Deus, numa vida de fé, eu preciso também dos esforços. Então o Espírito Santo está em mim a partir do meu batismo e do seu batismo. O Espírito Santo habita em você, mas é preciso esse relacionamento com Deus, né? Com a Santíssima Trindade, que são 3 pessoas. É o Pai, é o Filho e é o Espírito. E Jesus já nos disse, né, que quando ele fosse ao Pai, ele não nos deixaria sós, que enviaria esse Espírito Santo. E nós estamos nesse tempo que é muito propício, que é favorável, que é o tempo de Pentecoste, né? Onde nós estamos nos preparando para receber a mesma graça que os apóstolos e Maria, quando estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém, receberam.
Então ali o Espírito Santo repousou sobre eles e nós podemos viver essa experiência dia após dia. Porém, não é sem o meu esforço. Eu, Maria, para poder viver a graça, essa graça de experimentar os dons, que dom é presente, Deus nos dá. De graça. De graça. Eu não preciso ser melhor, não preciso estar na Canção Nova, não preciso estar numa comunidade ou fazer só o bem para receber. Não. Quando eu fui batizada, Deus já imprimiu essa graça em mim. Deus já te deu esses dons que nós falamos aqui. O dom do conselho, fortaleza, conhecimento, mas é preciso essa abertura de coração e esse esforço. Assim como você, por exemplo, entra numa academia. Daí tu vai lá na segunda-feira... Tipo eu, com esse corpinho sarado que eu tenho. Tipo o Renan, assim. Né? Forte. Você pode se espelhar nele. E aí você, de repente, vai na segunda-feira. Daí tu começa segunda, terça, quarta, quinta. O primeiro mês. Aí o segundo você já dá uma desanimada. Aí vai só na segunda e na terça. O terceiro mês é inverno e não vou acordar cedo para ir para academia. Então vai desanimando. A alimentação também não trabalha, não ajuda muito. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai ter esse corpinho aqui? Não vai. Então é preciso esse esforço. Assim como a gente precisa se esforçar para passar numa prova ou para qualquer desempenho que a gente precise alcançar, é necessário esforço. Então, abrimos o coração a Deus. Deus só precisa de um coração aberto e disposto para que Ele possa fazer aquilo que Ele precisa, que é realizar a graça de te levar à salvação eterna. O único plano e o único projeto de Deus é esse a nosso respeito, nos levar à salvação. E é um projeto de felicidade. É legal uma coisa que você disse, Maria, que você não precisa ser perfeito para ter esses dons. Deus já te deu. Agora, é igual você ter uma caixa de ferramenta, que você pode usá-la ou não. Você pode colocar ela em funcionamento ou não, depende muito da gente. Deus, eu já falei isso várias vezes, quando a gente estudou sobre virtudes, a gente conversou. Deus é muito educado. Ele nos dá todas as coisas, mas Ele exige de nós também uma resposta. Então, um passo a mais que nós mostramos, olha, eu quero, eu estou lutando, e aí a graça de Deus vai agindo em nós, e nós vamos conseguindo vencer através dos dons, através das virtudes, através dos frutos do Espírito Santo. Que são todas graças de Deus, mas que exigem de nós uma correspondência. Foi o que a Maria falou. Não dá para você malhar o seu braço, se na hora que o seu braço começar a doer um pouquinho, você parar de malhar, você faz um exercício físico. Não. Porque muitas vezes para exercitar os dons vai ter que doer um pouco. Vai ter que doer um pouco porque a nossa humanidade, o próprio catecismo diz aqui, aptidões que vão para além das nossas aptidões naturais. O pecado corrompeu aquilo que era o projeto perfeito de Deus dentro de nós. Então às vezes algumas coisas de Deus para nós fazermos é um pouco mais difícil, é sofrido. Porque a nossa carne pede o contrário, porque a gente é arrastado para o outro lado, é um verdadeiro nadar contra a correnteza. Mas isso não quer dizer que Deus não deixa sozinho. O socorro que a Maria falava, né? A graça que o Espírito Santo dá sobre nós, de nos trazer e de nos revelar, através de cada coisa, a vida nova. Então, Deus não ia pedir para nós nada que nós não conseguimos fazer, né, Maria? Ele não ia pedir para nós sermos santos se Ele não desse toda a possibilidade para que isso acontecesse. Ele faz o convite, sabe aquela pessoa assim, te convida para ir na casa dela, vai te dar comida, vai te acolher, vai te amar, beleza, você só tem que dizer sim e dar os passinhos até a casa dela. É a mesma coisa que acontece com Deus. Ele prepara tudo, mas Ele precisa da nossa parte, né? Deus não vai nos violentar para poder viver isso. Mas, Maria, aqui a gente falou dos 7 dons, já disse os nomes dos 7 dons. O YouCat não traz definidamente cada um dos dons, até porque a gente tem, como a gente sempre lembra, tem o YouCat, mas tem o catecismo maior, que é o catecismo da Igreja Católica, que é o amarelão. Então, mas nós conseguimos um material, até mesmo da comunidade Shalom, no site da comunidade Shalom, que fala sobre os dons. A gente vai tentar rapidamente explicar para você cada um deles. Então vamos lá. Maria, qual é o primeiro aí? Bom, o primeiro que está aqui designado no catecismo, número 310, é a sabedoria. Sabedoria. Maria, o que é a sabedoria? Então, vamos lá. Sabedoria, gente, é uma forma, eu vou definir como eu entendo, né? Porque eu não sou teóloga. Nem eu. Nem o Renan Estou estudando ainda. Mas como a gente disse, é um bate-papo, né? Sabedoria, eu penso que seja aquela forma com que a gente pede esse auxílio de Deus para fazer bem todas as coisas. Qual que é o próximo? Agora é o dom da inteligência. Inteligência. Inteligente então é aquela pessoa assim que conhece de tudo, que esse dom então é aquele, sabe o CDF? Então,
Sabe o nerdzinho da sala? Que ele é o inteligente? Ele é inteligente? Não, não necessariamente. Então, com Deus, essa inteligência que nós falamos aqui, Renan, não é uma inteligência... Por exemplo, já teve aquele amigo lá na sala que você fala, como é que pode ele saber tudo de matemática e eu não conseguir nem responder o quanto que é 5 vezes 5? Então, sei lá, daí você vai fazer várias perguntas. Por que esse dom da inteligência, poxa, esse dom aí eu também quero, eu acho que Deus não me deu esse aí não. O pessoal que faz faculdade, né, ia gostar do negócio pronto. Assim. Pois é, mas como a gente disse lá no começo também, a inteligência também é um esforço da nossa alma, um esforço e uma busca. Porém, essa inteligência que Deus nos dá, não necessariamente é essa inteligência em relação à ciência, a estudo, à escola, à faculdade. Não é essa inteligência que a gente está aí, que vem de graça, não. Não é essa. É uma inteligência a respeito das coisas de Deus. Por exemplo, já ouviu aquela pessoa dizendo, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Ou então, eu já tentei lá ler uns textos lá, só que assim, de repente eu vejo uns símbolos, umas palavras que Nabucodonosor, quem foi esse cara? Então, começa a fazer questionamentos, fecha a Bíblia e fala, é melhor só ler aquele salmo lá, né, e pedir a proteção de Deus e tudo bem, porque eu não entendo nada da Bíblia. Só o salmo do pastor que lê. Exatamente, só o salmo do pastor e ainda tem que tirar a poeira de cima para ver se consegue enxergar. Então, assim, essa inteligência que o Espírito Santo nos concede é a graça de compreender melhor as coisas e os mistérios de Deus. Então, Deus, em muitas situações, se revela ao nosso coração. Então, é possível essa compreensão melhor da palavra, a compreensão dos mistérios, do magistério, dos dogmas da fé. Então, assim, é uma compreensão, é uma disposição, uma dilatação do nosso coração diante das coisas de Deus e nós podemos absorver melhor. Assim como você lê uma história ou você que entende bem de algum assunto, quando você lê, aquilo fica claro para você? Então, mesma coisa, o dom de inteligência, nós pegamos ali, por exemplo, um texto bíblico ou alguma coisa relacionada às coisas de Deus e ali nós compreendemos de tal forma que não precisa muitas explicações. O próprio Espírito nos explica e esclarece, traz essa luz ao nosso coração e nós compreendemos a partir de então. E é legal também porque o dom da inteligência, a experiência que eu faço com esse dom de Deus é que ele também cria em nós uma ânsia de buscar mais. Então, por exemplo, eu me deparo diante da palavra de Deus e diante do magistério, vejo alguma coisa que eu não entendo. Quando o dom está fluindo bem em você, você não vai fechar e vai jogar. Não, eu vou atrás. Então, onde é que eu posso saber mais sobre isso, né? Eu vou pegar, vou tentar estudar, vai despertando um interesse pelas coisas de Deus. Por quê? Porque é um dom que Deus faz para poder abrir a inteligência com relação àquilo que são coisas próprias dele. Mas, Maria, aí tem o dom da ciência, que é um outro dom que a gente vai falar agora. É parecido, mas não é igual. Lembra um outro, mas não é a mesma coisa. Lembra, mas não é a mesma coisa. Como a gente falou, o dom da inteligência é como a gente acabou de explicar. O dom da ciência, não. A gente dá prioridades às coisas que são de Deus e às criaturas e àquilo que Deus criou. Então, hoje no mundo, a gente pode perceber que os valores estão meio trocados, né? É como se a pirâmide ela tivesse sido invertida. Aquilo que tem mais importância passou a ser percebido com menos importância. O inimigo, ou até mesmo as propagandas, a publicidade hoje em dia te leva a reconhecer algo, a ver coisas, até mesmo dar valor a pessoas e o valor que elas não têm, o valor que é deturpado. Então, não é isso. Na verdade, esse dom de ciência é você estabelecer as prioridades em Deus. Então, eu sei que Deus tem que estar acima de tudo na minha vida. Amar em primeiro lugar ao Senhor, né? E todas as coisas. E a todas as outras criaturas e as outras coisas. Então, primeiro Deus, as pessoas, depois aquilo que Deus criou, né? Mas hoje tem sido invertido, né? Nós invertemos, colocamos o dinheiro, o trabalho, o nosso sonho, o cachorrinho, o cachorro, a pessoa, o meu namorado, a gente coloca tudo lá em primeiro lugar e Deus, e que lugar que está lá, nem sei. Talvez no domingo eu dê um espacinho para ele, mas não é bem isso. A ciência então nos faz reconhecer e dar prioridade àquilo que realmente tem valor na nossa vida. E aí nós questionamos você e provocamos você. Você tem dado valor realmente àquilo que tem valor? Como é que estão as coisas na sua vida? Como é que estão as coisas na minha vida? Deus tem tomado o primeiro lugar? Depois de Deus, as pessoas que estão ao meu redor ou as coisas, né? As coisas que Deus mesmo dá pra gente. Tem uma história da noiva maluca, né? Que o noivo foi, deu um anel pra ela e ela fica tão encantada com o anel que ela esquece do noivo. Né? Muitas vezes a gente tinha essa noiva maluca.
Por quê? Porque Deus nos dá as coisas, nos concede as pessoas, as coisas, as criaturas dele, e a gente se pega tanto nelas que esquece Deus, esquece o noivo. Então, é parar para pensar em coisinhas simples, por exemplo, qual é a atenção que você dá para o seu cachorrinho que você tem em casa, e qual é a atenção que você dá para sua irmã, que dorme na cama do lado, dorme no quarto do lado do seu irmão, sabe? As preocupações, sabe? Qual é o lugar de Deus na sua vida? Né? Deus fica com o que sobra? Ou o primeiro lugar? Você acorda no domingo pensando que hora que vai sobrar para a missa, ou você já pensa que hora que você já vai à missa para depois programar todo o resto do seu dia? Pensa nisso. Depois da ciência... Vamos para o conselho, né? Conselho? Você vai me aconselhar agora? Não. O dom do conselho. Vamos lá. Dom do conselho. Tá, conselho então é aquela hora que eu vou lá diante do padre e peço conselho para ele? Talvez o Espírito Santo ali ajude, claro, ele vai ajudar. Mas o conselho aqui é você viver sob, ou seja, abaixo, sob a inspiração do Espírito Santo. Olha, eu estava refletindo sobre esse dom ontem. Eu falei, olha, eu fui tarde da noite refletindo sobre isso, porque eu acredito que é um dos dons que eu mais preciso hoje. Então, acho que você também pode estabelecer aí, dentre esses dons que nós estamos falando, qual é aquele que você tem mais precisado. E peça e reza a Deus por isso, porque eu fiz isso ontem. E eu fui percebendo que esse dom do conselho, ele me leva a perguntar a Deus. Porque eu sempre vou ter vários caminhos. Eu sempre vou ter mais que uma escolha. Para a mulher isso às vezes é mais difícil, né? Quando tem duas blusas, uma rosa, outra mais rosa que a outra, a gente já fica confusa. Imagina quando tem várias possibilidades. E hoje tanto Deus nos apresenta um caminho, que é um, e o mundo nos apresenta vários outros. Mas a gente vai ter que fazer uma escolha. E diante desta escolha, como que eu faço para fazer a minha opção? Né? Eu vou perguntar para minha melhor amiga? Posso perguntar sim. Posso perguntar para minha mãe, para o meu pai, para o padre, para aquele que você confia? Pode. Mas existe uma pergunta que você precisa fazer a Deus. Eu posso ou não fazer isso aqui, Senhor? Isso é bom ou não é? Eu escolho por este ou por este caminho? Eu vou nesse tempo ou espero um pouco mais? E como nós temos dificuldade de esperar, né, a resposta de Deus? Porque hoje a gente aperta um botão e aí a gente esquenta a comida. A gente escolhe o tempo que a gente precisa para essa comida ficar quente e a gente determina ali. A gente aperta um botão, muda o canal. Aperta o botão, escolhe se o ar vai ficar quente ou frio. Isso é assim. Então hoje a gente vai precisar olhar para Deus, olhar para o nosso coração e fazer essas perguntas a Deus. Se você faz a pergunta, dê tempo a Deus para que Ele te responda e silencie o seu coração para ouvir. Se você ouvir, porque Deus ele vai falar. E Ele não vai gritar, não. Ele vai falar no seu próprio coração. É no seu interior que você vai colher as respostas de Deus. Então é viver sob a inspiração do Espírito Santo. Tenho dito. Você viu que ela ficou refletindo mesmo à noite sobre isso, né? Veio do coração. Maria, depois do conselho, a fortaleza. Fortaleza. Também é um dom precioso, né? E nesses últimos tempos, então, ele está sendo mais necessário do que nunca. Então vamos lá. Fortaleza, o que te lembra quando a gente fala fortaleza, né? Chega na praia de Fortaleza, pula esse pedaço. Nasci no Ceará, gente. Mas, por exemplo, fortaleza. Vamos pensar que alguém quer proteger um bem ali. E ali ela faz uma fortaleza, né? Ela coloca proteção, segurança. Ali ela vai colocando bases para que aquilo que ela quer proteger esteja realmente, siga esse objetivo, seja protegido. Então a fortaleza, ela nos preserva de cairmos, por exemplo, num sofrimento, porque dificuldade todos nós passamos. A gente aqui na Canção Nova passa dificuldade igualzinho vocês. Mesma coisa. A diferença é o grau ou às vezes o tempo, mas cada um vai viver sua tribulação, seu momento ali de cruz, não adianta. E principalmente quando a gente é frustrado nas nossas expectativas, né? Você pode colocar aí aquela vez que você foi se declarar para alguém, que você estava apaixonado. Tomou toco, né? Tomou toco, como diz a linguagem, né? Então, de repente, você se vê diante de uma frustração dos seus sonhos, daquilo que você gostaria de viver, daquele bem que você gostaria de ter e não teve. Enfim, diante de uma frustração, de um sofrimento qualquer, esse dom da fortaleza, ele vem em auxílio à nossa fraqueza. Porque o próprio Espírito Santo, a palavra afirma isso, né? O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. No momento da dor, a gente vai fazer o quê? Vai se entregar? Vai ficar se lamuriando?
Vai ficar escutando músicas que só me Encher a deixam mais cara. pra baixo? Vai encher a cara? Vai pra balada e tomar todas e pegar todas porque aquela que você queria não te deu bola? Não. Então a gente vai colocar o sofrimento no lugar certo. A gente vai dar sentido a esse sofrimento. Porém, este dom de fortaleza é um dom de superação. Você dá sentido ao sofrimento, entrega ele à pessoa certa, mas vive com fidelidade. Vive como um homem e uma mulher de Deus. Aquele que olha para o seu sofrimento de frente, encara esse sofrimento e diz, vamos embora. Sozinho eu não posso, mas com Deus e o Espírito Santo eu vou. Então é um dom de superação. E é um dom extremamente necessário para nós jovens nesse tempo. E aí é bonito porque na aula passada a gente viu sobre a virtude da fortaleza, que eles casam os dons, eles não somente têm os mesmos dons, os mesmos nomes, mas por quê? Porque falam que nós somos uma geração fraca. Porque nós não conseguimos ser firmes. Nós não somos firmes nas coisas porque nós não queremos. Porque quando é para fazer o mal, a gente sabe ser bem firme. Quando é para ser obstinado, a gente sabe. É hora de a gente poder assumir esse dom que Deus nos deu, que está dentro de nós, para sermos obstinados por aquilo que são as coisas de Deus. Por decidirmos por Deus. Porque atitudes como a gente falou de bebedeira, de gandaia, isso tudo é sinal de fraqueza. De uma pessoa que não consegue encarar os seus problemas. Não consegue encarar as suas decepções. Nós precisamos aprender. Claro, leva tempo, a gente cai, rala o joelho, mas é igual de andar de bicicleta. Caiu, levanta, começar de novo. Então o dom da fortaleza nos ajuda a ter esse ímpeto de poder defender aquilo que é o nosso coração, daquilo que é de fora, defender aquilo que é importante para nós, que mais importante do que Deus não tem. Então, defender a nossa vida com Deus. Mas aí nós temos ainda o dom do conhecimento. Não. Conhecimento já falamos. Já. Vamos para piedade e temor de Deus. Ah, piedade e temor de Deus. Piedade e temor de Deus. E aí, Maria? Temor de Deus. Parece que é medo, né? Temor de Deus, medo. É. Será? Será? Bora lá. Temor de Deus. Temor realmente, quando você diz temor, você já liga a palavra medo de alguma medo. coisa. Mas o temor, o santo temor, nos leva a este respeito por alguém que nós amamos. É bem diferente quando a gente tem uma autoridade aqui, por exemplo, o nosso pai. Nós temos o respeito a ele no caso, não só porque é nosso pai, mas principalmente porque nós o amamos, porque nós trazemos esse relacionamento familiar. Então eu trago esse temor, esse respeito. Então esse temor, ele foge do medo. É diferente daquela, por exemplo, você tem lá um chefe que te manda fazer alguma coisa e porque você tem medo dele, medo que te mande embora, medo que não te pague o salário devido no final do mês, medo de não corresponder às Quase coagido, né? Age coagido. Exatamente. Então não é este temor. O temor de Deus é aquilo que nos leva a dar respeito, mas através do amor. Se esse temor ele parte do amor, então eu respeito, eu amo, eu cumpro com aquilo que Deus me pede, eu não fico soltando piadinhas com o nome de Deus, eu respeito a minha vida diante de Deus, porque se foi Ele que me criou e eu sou filha amada, que tem o Espírito Santo em mim, então há um relacionamento aí. Então esse temor é esse respeito, mas que parte do amor. Por amor. Por amor. E aí a gente já pode entrar no próximo dom, que é o dom da piedade, que é esse sentimento de sentir filho, de se sentir amado. Nós não tememos a Deus porque Ele vai nos jogar no fogo do inferno. Nós tememos a Deus, nós o respeitamos porque o amor de Deus por nós nos constrange. E o dom da piedade faz isso, faz a gente se sentir filho. Filho amado, filho respeitado, filho cuidado por Deus, amado por Deus. E aí, eu acredito, sabe, Maria, que muitos dos nossos problemas, estou falando muito dos meus problemas, muitas vezes, muitos dos meus pecados, daquilo que eu caio, é porque eu esqueço que eu sou um filho amado de Deus. Que eu esqueço que tem um pai que me ama, que cuida, que zela por mim, e eu não me coloco numa atitude de filho. Me coloco numa atitude de alguém que quer andar com as próprias pernas, alguém que quer alcançar com as próprias mãos, e aí a gente se estabaca, cai no chão, se ferra, e é justamente por causa disso. Por quê? A gente esquece. Sabe quando você era pequeno, quando eu era pequeno, que a gente queria pegar alguma coisa mais no alto, a gente logo chamava o pai, né? Pai! Ou alguém, talvez você não tenha tido seu pai perto, mas alguém, a gente sempre pedir ajuda para alguém. Depois a gente fica grande, a gente acha que consegue fazer tudo sozinho, a gente consegue alcançar tudo com as nossas próprias mãos, e esquecemos de que ser criança de vez em quando, e não infantil, mas ser criança, ter essa dependência de Deus, é o que nos faz ser o que nós devemos ser. Gente, nós somos criados para sermos filhos de Deus.
Então por isso nós precisamos viver como tal. E aí nessa realidade de respeitar a Deus, temer a Deus e se comportar piedosamente como filho, aquela pessoa é piedosa. Quando você fala assim, uma pessoa é piedosa, você vê nela a característica de uma pessoa abandonada em Deus. Como nós vivemos dessa forma, aí nós entramos já no 311, que a pergunta é, quais são os frutos do Espírito Santo? Quando nós começamos a viver como filhos amados de Deus, os frutos do Espírito, então aquilo que é a ação do Espírito em nós gera frutos. A árvore boa gera frutos bons. Então aquilo que é a ação do Espírito Santo em nós começa a agir e aí os frutos se manifestam. A caridade, as pessoas que amam, a capacidade de amar, a alegria. Sabe aquela pessoa alegre que chega, cativa o ambiente? A paz, a pessoa é tranquila, sabe? Não é que é uma pessoa triste, não. É uma pessoa que está tranquila nas realidades que está vivendo. A paciência é difícil para nós jovens ter que esperar, mas em Deus esse fruto se manifesta. A amabilidade, que é o quê? É o ser carinhoso, é o ser afável. Não é ser um cavalo batizado, aquela coisa que vai, oh, bom dia por quê? Não, a pessoa sabe amar, sabe acolher a outra. A fidelidade, ser fiel. A modéstia, que é justamente contrário daquilo que a gente falou na aula passada do espírito de pavão, né, que é o famoso espírito de pavão. Então, o modesto é aquele que não é o que é escondido, mas aquele que é o equilibrado, tipo, sabe se vestir com modéstia, sabe se portar com modéstia, não chega no ambiente gritando, né? Sabe? Modesto. O sóbrio, que cai no mesma realidade, a sobriedade, que não é só da bebedeira, mas é também do jeito de agir, do jeito de falar, do jeito de se comportar. E aí, por fim, o que todo mundo conhece, nós católicos principalmente, que é a castidade. A nossa vida em Deus, a nossa vida no Espírito Santo, né, Maria? Faz que nós, homens e mulheres, capazes de vivermos a castidade. Verdade. E a castidade, Renan, a gente sabe, né? Não está somente no rompimento do ímen, não está somente na relação sexual não ter fora relação do casamento, sexual. ou não ter, mas a castidade todos nós vivemos, até mesmo os padres, os que estão casados, né? Que têm ali seu matrimônio, os solteiros, os jovens, todos nós vivemos a castidade de acordo com o sacramento que nós assumimos, né? Sim. De acordo com a nossa vida em Deus. Mas essa castidade, ela está muito mais aqui e no coração. Porque a partir do momento, como diz a palavra, que eu olho e no meu olhar eu já cobiço uma pessoa que é casada, sei lá. Então, como diz a palavra, né? Eu já pequei em pensamento. Eu posso ali com a minha imaginação realizar tantas coisas que aí ela ultrapassa essa questão da relação sexual e ela fere esse amor integral. Então, essa castidade, ela vai muito além do que aquilo que nós já conhecemos. Está no coração. A castidade que não pode ser ferida. Tem que ser esse relacionamento em Deus que nos leva a ter opções por aquilo que é de Deus e no tempo que é de Deus. Aqui é legal porque no 311 continua, né? O mundo, frutos do Espírito Santo, o mundo poderá ver em quem se torna uma pessoa que se deixa totalmente assumir, guiar e formar por Deus. Os frutos do Espírito Santo mostram que Deus desempenha um papel real na vida dos cristãos. Meu irmão, aquilo que a gente acredita interfere na nossa vida. E não tem como uma vida em Deus não interferir, né, Maria? Eu olho para a minha vida hoje, sou mal acabado, tem um monte de coisa que eu preciso mudar. Mas se eu olhar lá para trás, do dia que eu decidi deixar Deus agir na minha vida, é um outro Renan. É uma outra pessoa. Por quê? Porque a graça de Deus foi agindo e eu fui cooperando com a graça até chegar onde eu cheguei. Aquilo que para mim lá atrás era tão difícil de viver, hoje é fácil. Existem outras batalhas maiores. Mas por quê? Porque a própria ação de Deus em nós e a gente vai cooperando com isso, vai fazendo a gente fez de maneira melhor. E com o tempo a gente vai ficando melhor, né, Maria? É verdade. E eu também quero finalizar com algo que eu li também aqui no Eucast, que é até mesmo uma citação de um teólogo cristão, evangélico, mas que disse isso. Você dizer na sua vida, vem Espírito Santo, é dizer, vem Espírito Santo, e incomoda-me aonde eu preciso ser incomodado. Então, um cristão, que é fiel, que é homem de Deus, mulher de Deus, ele tem essa coragem de se questionar. Vem Espírito Santo. E aí eu pergunto, onde é que eu preciso ser incomodado? Se você já está com essa vidinha, essa moleza, sabe?
Então está na hora de dar um up nessa vida e perguntar ao Espírito Santo, aonde eu preciso ser incomodado? E a partir desse incômodo, que é um incômodo no Espírito Santo, você vai partir das realidades onde você está aí caído, onde já não tem mais definições, onde está tudo meio torto, e você vai se levantar e vai tomar decisões acertadas para que a sua vida se complete e você alcance e realize os sonhos de Deus a seu respeito, que é o céu. Você está caído por aí? A queda foi feia, a última? Você é de igreja, caminhada ou não? Caiu ali na sua frente esse vídeo no YouTube, você está olhando? Não sei. O importante é que Deus hoje, através de tudo isso que a gente está conversando, Ele está dizendo para você, você é capaz. Você é capaz de mudar de vida, você é capaz de se levantar de onde está. Você tem todas as ferramentas na mão para poder lutar. Para poder lutar pela santidade, lutar por Deus. Está tudo aí nas suas mãos. Agora é uma decisão nossa. Usar ou não. Deus já fez a parte dele que é nos dar. E Ele está aí, como eu gosto de dizer, Maria. Igual o jogador que estava no banco e que o técnico manda aquecer. O cara está doido para entrar no campo. Está esperando só o juiz levantar a mão e fazer o sinal para ele poder entrar. Para poder fazer a substituição. Deus está na beira do campo da sua vida, esperando o seu sinal. Esperando o sinal, porque você também é o técnico da sua vida. Você que deixa entrar e deixa sair. Assim como você deixou o pecado entrar, assim como você deixou as situações mais entrar, você também vai precisar permitir que Deus entre na sua vida. Deus está aí, aquecido, pegando fogo para poder entrar na sua vida, para poder entrar na minha vida, para poder entrar na vida da Maria. Mas depende de nós. Dá a permissão para que Ele possa entrar. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que hoje a gente fez questão de gravar essa aula falando sobre os dons e os frutos do Espírito Santo aos pés daquela e sobre inteiramente dizer sim à vontade de Deus. Aquela que não foi omissa, aquela que não foi inconsequente também. Mas aquela que quis entender mais de Deus para poder melhor cumprir a vontade dele. Nós queremos te pedir, mãe, que nesse dia esses jovens que estão assistindo sejam atingidos pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mãe, dá a cada um de nós, a partir de mim, a partir da Maria, mas a partir do meu irmão, para aquela minha irmã que está lá, a graça de poder acolher a vontade de Deus inteiramente nas nossas vidas como tua colheita. Nós nos colocamos aqui aos seus pés nesse mês mariano, pedindo a Ti, ó Virgem Maria, que possa nos ensinar a abraçar com tudo aquilo que Deus nos dá, os dons, os frutos, uma vida de Deus, uma vida santa em Deus. Nós te pedimos, ó Mãe, zela, cuida de cada um de nós, dá-nos a graça de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que passem a vida testemunhando que Deus está vivo e que ainda age e continuará agindo no meio do seu povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, muito obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. É a primeira de muitas vezes, eu já aviso para vocês e para ela. Mas muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelo seu coração dócil. Vai, aquilo que são as novidades que Deus sofre aqui na igreja dele. Amém, agradeço, Renan, o seu convite. É sempre uma alegria, é sempre bom a gente poder partilhar daquilo que a gente também está lutando para viver, né? E eu não sou diferente, estou junto com você nessa. Deus nos abençoe e que a Virgem, ela que é esse cenáculo, né? Que foi esse primeiro tempo a Virgem de Fátima, é a Maria de Fátima. Que ela então nos ajude e interceda por nós, para que sejamos esses homens e mulheres de Deus. Eu quero, e você? Eu quero, e você? É isso aí, galera. Próxima aula ao vivo, sábado, 8h30 da noite, né? Próximo sábado, que vai cair no dia 12 de maio, 8h30 da noite. Eu quero expor ao vivo. Vamos falar sobre pecado, sobre a realidade do pecado. Existe, está aí, está espreitando por nós, por mais que o mundo diga que não existe, existe sim, e nós sentimos na pele. Mas nós vamos aprender para poder fugir dele, para poder amarmos melhor a Deus. Então, espero você. Fica com a gente. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau.